serenando nossos pensamentos. São 8 da noite, né? Vamos todos silenciando nosso sentimento, fechando nossos olhos. Vamos todos imaginar a figura amada de Jesus, irradiando luz, paz, amor em nossos corações. Vamos todos com nossos sentimentos de gratidão. Gratidão a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais. Gratidão por tudo, pelo alimento de cada dia, pelo ar, pela água, pela saúde do corpo, pelas experiências que temos aqui na Terra. Gratidão, Senhor. Que Tua luz seja conosco, possa abençoar nossos corações, nos fortalecendo na prática do bem. Possamos tirar proveito desta encarnação, que possamos cada dia melhorar os nossos corações, que possamos cada dia ser melhores cristãos. Que a Tua paz, Jesus, seja conosco, seja com cada um com os quais nós entramos em sintonia. Pedimos, Jesus, as bênçãos em favor de cada lar, de todos os irmãos que estão sintonizados conosco, aqueles com os quais nós entramos em sintonia, sejam todos abençoados. Que a Tua paz, Teu amor, seja com cada um de nós, nos abençoe, ilumine os nossos corações. Graças a Deus. Bem, pessoal, hoje então vamos falar sobre um tema que não é nem assim um tema que a gente fala muito. O assunto em geral é o que a gente fala, mas o tema específico mesmo que é o advento do Espírito de verdade. Então, aquelas 4 mensagens do Espírito de verdade, nós vamos trabalhar aqui justamente falando do Espírito de verdade. Então, a gente fala muito, né, dentro do Espiritismo, fala muito do Espírito de verdade. Porque quem coordena, então, é o Espírito de verdade. Mas há uma discussão muito interessante, que muitos, mesmo dentro do meio espírita, né, há uma discussão muito com relação ao Espírito de verdade. O Espírito de verdade, ele é um espírito ou é uma pleiade de espíritos chamado de Espírito de verdade. Então, hoje, a gente foi buscando algumas informações, revista espírita lá dos anos 1860, 57, assim por diante, e nós encontramos algumas coisas interessantes para a gente falar sobre isso, sobre o Espírito de verdade. Lá no comecinho da primeira mensagem dele, a mensagem número 5, que é a primeira mensagem, que no item 5 diz o seguinte: venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Pelo que nós ouvimos aqui, quem seria essa pessoa, esse espírito, que diz assim: venho, como outrora, aos transviados de Israel, aos filhos transviados de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Quem seria esse espírito, né? Então, de cara, nós pensamos, Jesus, né? Nós vamos ver aqui para frente, nós vamos conversando e vamos vendo outras informações sobre. Então, nós podemos pensar, então, o Espírito de verdade. Agora, o Espírito de verdade, ele é uma pleiade, é uma comunidade de espíritos, ou é um espírito único? Aí nós pegamos lá, tem a primeira mensagem lá da Revista Espírita de 1862, e também na página 75, e na mesma revista de 1862, na página 175.
A primeira, Kardec pergunta a um espírito, que era o chamado de Jobard. Aí Kardec pergunta: vedes os espíritos que estão aqui convosco? Ou seja, perguntou ao espírito: você está vendo os outros espíritos que estão perto de vocês aí? Perto aqui, junto da gente? Aí o espírito Jobard diz: eu vejo, sobretudo, Lázaro e Erasto. Depois, mais distante, eu vejo o Espírito de verdade. Então, aqui diz que não é Pleiade, esse Espírito de verdade planando no espaço. Depois, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, apressados e benevolentes. E o outro espírito, na parte 175, é o espírito Sansão. Aí o Kardec pergunta para ele também assim, não vedes outros espíritos? Aí ele responde: perdão, o espírito de verdade, Santo Agostinho, Lamonais, Sonete, São Paulo, Luís e os amigos que evocais estão sempre em vossas sessões. E de novo, já o outro Sansão disse que ele via o Espírito de Verdade, via Santo Agostinho, via Lamonais, via Sonete, via São Paulo, São Luís e mais outros amigos que estavam ali que eram evocados. Então daí fica bem claro que o Espírito de Verdade não é uma pleiade de espíritos, é o Espírito que coordenava todo o trabalho da codificação. Então, é o coordenador da codificação, que é chamado de Espírito de Verdade. Aí, de acordo com aquela primeira frase, que fala: venho como antigamente aos filhos transviados de Israel, trazermos a verdade e dissipar as trevas. A gente pensa em Jesus, né? Mas aí nós questionamos, então, o Espírito de Verdade seria o próprio Jesus? Porque as 4 mensagens, e tem mais algumas mensagens que Kardec colocou nas revistas, que indica que seria ele. Mas aí a gente sempre questiona, mas será que Jesus comunicava com o Espírito como Kardec, não é tão evoluído assim? Você que tinha condição de comunicar? Mas aí vamos ver a opinião de alguns outros espíritos. Chateaubriand, na Revista Espírita de 1860, página 62, diz o seguinte: sois guiados pelo verdadeiro gênero do cristianismo. Eu vos disse, é porque o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza que estão em vias de cumprimento, para abrir a era da renovação e do aperfeiçoamento que vos predizem os vossos guias espirituais. Ele então diz que Jesus é o Espírito que coordenava também toda a codificação, que é o Espírito de Verdade. Depois o Erasto, também na revista de 61, ele fala: não podereis crer o quanto nos é doce e agradável presidir ao vosso banquete, onde o rico e o artesão se acotovelam, bebendo fraternalmente, onde o judeu e o católico e o protestante podem se sentar na mesa, na mesma comunhão pascal. Não poderíeis crer o quanto estou orgulhoso em distribuir
a todos e a cada um os elogios e os encorajamentos que o Espírito de verdade, nosso mestre bem-amado, me ordenou conceder às vossas piedosas cortes. Então, ele estava ali organizando o que ele amando por determinação do Espírito de verdade, segundo ele, que é o mestre bem-amado. E ainda, nós temos ainda outra coisa mais interessante ainda, que fecha isso aí. Aqui no livro dos Médiuns, no capítulo 31, essa primeira mensagem do Espírito de Verdade, ele está aqui integralmente. Se alguém já conseguiu, se o Odilon já viu, Deus, que estão aí, que já conseguiu, já viu, já leu. Então, lá no item 9, do capítulo 31, do livro dos Médiuns, o item 9, o Kardec já tinha colocado ela, o livro dos Médiuns foi criado primeiro, foi escrito primeiro, já tinha feito essa mensagem. E é interessante que o Kardec fala o seguinte, lá no final da mensagem do Espírito de Verdade, o Kardec fala assim, esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris. Então, ele mostrou que aquela mensagem foi escrita pelo um dos melhores médiuns que ele tinha, que ele confiava. Foi assinada com um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor de sua autenticidade, e porque dele se há muitas vezes abusado demais em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Então, essa primeira mensagem foi produzida antes, está no livro dos Médiuns, e o Kardec, na sua nota, fala que quem assinou a mensagem foi Jesus de Nazaré, o nosso mestre amado. Aí o Kardec continua assim, na comunicação acima, apenas uma coisa reconhecemos, é a superioridade incontestável da linguagem e das ideias. Kardec, ele observava muito para crer ou não crer na mensagem, a qualidade. Ele analisou que o Jesus, a assinatura foi de Jesus, ele pensou, mas será que pode ser dele mesmo? Aí ele analisou a qualidade, ele analisou toda a qualidade do texto, tanto de informação quanto de não prolixidade, de possibilidade de entendimento, e ele concluiu realmente aquela mensagem digna de Jesus. Então, ainda nós temos uma outra prova no livro Missionário da Luz, a essa explicação do Espírito Alexandre, a André Luiz. Então, Alexandre explica para André Luiz, dizendo, a mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando nos corações, constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, sairá e achará pastagens. Aí ele fala, por que audácia? Incompreensível, imaginais a realização sublime sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor. Então aqui ele afirma também que o Espírito de verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui depois, aí nós vamos trabalhar agora um pouco da mensagem, aquela primeira mensagem,
que ele fala: venham como outrora aos teus viados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Esse timing. Então Jesus, ou seja, o Espírito de verdade, fala para nós que ele veio, da mesma forma que ele veio 18 séculos antes dessa data aqui que ele escreveu, da mesma forma que ele fez antes, ele está fazendo agora. Então ele está buscando também trazer-nos a verdade e dissipar as trevas. O que seria verdade? Na verdade, o que é verdade é evangelho, é o evangelho. E a verdade é a sua santa doutrina, que ele, 2000 anos atrás, ele deixou para nós. E agora, próximo já de terminar o segundo milênio, ele veio avivar em nossos corações por meio do Consolador, do Espiritismo. Aí nós podemos questionar. Primeiro, nós falamos, o Espírito de Verdade, ele é um espírito individual ou ele é uma pleiade? De acordo com Kardec, com os espíritos, ele é individual. É o espírito que preside, né, toda essa codificação. Mas aí, Consolador, é ele? Aí vamos pensar, Consolador, lá ele fala: se me amais, guardais o meu mandamento, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Por isso Kardec fala que o Consolador é a doutrina, é toda a doutrina é Consolador. E quem presidiu a organização dessa doutrina foi o Espírito de Verdade, que foi o próprio Cristo. Por isso, quando se fala na volta de Jesus, ele já voltou. Voltou e presidiu toda a organização de Consolador. Então ele pediu ao Pai, o Pai mandou o outro Consolador, que é a doutrina, não é Kardec. O Consolador é todo esse ensinamento. Tanto as obras básicas de Kardec, como as obras de André Luiz hoje, de Emmanuel, tudo faz parte desse Consolador que Jesus veio trazer para nós. Aí o Espírito de Verdade fala assim ainda: o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra de quem? Dele, antigamente. Tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Então, o objetivo é de ensinar aos incrédulos, relembrar aos incrédulos que acima deles, né, reina a imutável verdade, que é a verdade de Deus que não muda nunca. Ele aí continua: o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Ou seja, Deus que faz tudo. Toda a criação, tudo o que acontece no planeta e no universo é de Deus. Então, acima de qualquer um de nós, acima de todos e acima de Cristo, tem Deus, o Pai Celeste, que dirige todo o universo. Aí ele continua ainda: revelei a doutrina divina. Ele que revelou a doutrina divina. Aí, como um ceifeiro, reuni feixes do bem esparso no seio da humanidade, disse. Aí ele fala ainda depois: meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Então, o Pai, que é o Deus, o Pai Criador, não quer aniquilar a nós, né, que somos raça humana. Ele quer que, ajudando-nos uns aos outros, então, por isso que falou lá no Evangelho: amai-vos uns aos outros, fazei para o outro aquilo que você quer que faça consigo mesmo. Aí ele fala: ajudando uns aos outros, mortos e vivos. Aí fala: isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente. Ele quer que todos nós
prestemos socorro um ao outro. Um ajuda, eu ajudo, sou ajudado. Ajudo, sou ajudado. Cada um ajuda e vai ser ajudado também. E ele fala, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar, orar e crede. Então agora não é a voz dos grandes profetas, Ezequiel, Daniel, e assim por diante. Agora é a voz daqueles que já desencarnaram, os que já não estão no vivo mais na terra. Ou seja, desencarnaram e agora vêm e voltam para poder falar também. Aí ele fala, pois que a morte é a ressurreição. Então a morte é a ressurreição. Então, quando nós morremos, nós ressurgimos para onde? Na nossa casa verdadeira. Ou seja, nós estamos ausentes da nossa casa verdadeira, que é o plano espiritual, e quando nós morremos, nós ressurgimos lá no plano espiritual. Sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houver descultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Então, quando nós trabalhamos aqui, as virtudes que nós cultivarmos e praticarmos, fala aqui, e crescerão e se desenvolverão como o cedro. O cedro é uma árvore muito forte, né? Tem um poder muito grande de se desenvolver, de crescer. Aí ele continua ainda, né? Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o fasto que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filho perdido, ao regaço de vosso Pai. Não afasteis o fasto, a tocha. Lembra a tocha? Ela se pega aqui, ela tem um fogo imenso e clareia. E ele fez a comparação da tocha com a luz que Deus nos manda, com a nossa potência para poder divulgar o Evangelho, que é a luz espiritual. Aí ele fala, crede, creia, né? Amai, ama, meditai, medita sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as mentiras com as verdades. Muitas vezes nós caminhamos aí e misturamos tudo, né? Verdade com mentira, joio com trigo, profeta com falso profeta, e aceitamos principalmente os falsos. E ele pede para nós não misturarmos. Aí ele adianta e faz, espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. E ele nos dá 2 mandamentos, que é o de amar. Quando fala amai-vos, quer dizer nós nos amarmos e amar os outros. Isso é amai-vos. Instruí-vos também é nos instruir e auxiliar na instrução do outro também. Então, esses são os 2 mandamentos. Nós precisamos amar um ao outro e precisamos levar a instrução aos outros. E aí continua assim, no cristianismo, encontra-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, no cristianismo, toda a verdade. Então, não tem erro no cristianismo. Agora fala o seguinte, que os erros que nele se enraizaram são de origem humana, não é do Evangelho. Nós humanos colocamos lá no Evangelho aquelas coisas erradas estão ali. Mas todo Evangelho é de origem divina. Aí ele fala assim, eis que do além-túmulo
que julgáveis do nada, vós nos clamam. Irmãos, nada perece, ou seja, nada se perde, né? Nada morre. Então, nada perece. Então, como nós julgamos que morreu, acabou, ou seja, além do túmulo, que é julgável do nada, vós nos clamam. E quando nós também sairmos daqui, passarmos para o outro lado, também vamos ser essas pessoas de vós, para poder falar com os outros. Aí ele termina a mensagem falando assim: Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, essa é a mensagem, primeira mensagem do Espírito de Verdade. E se nós analisarmos, ele escreve como sendo o próprio Cristo. E lembramos, então, no capítulo 21, no capítulo 31 do Livro dos Médiuns, essa mesma mensagem está lá. Segundo Kardec, assinada por Jesus de Nazaré. Aí é importante cada um ver, será que é verdade do Kardec? Será que o Kardec não estava enganado? Será que André Luiz não estava enganado? Será que o Alexandre, lá na fala, contando André Luiz, será que ele não estava enganado? Será que o Erasto não estava enganado? Será que esses espíritos que falaram que ele realmente era o mestre estavam enganados? Ou ele realmente é o mestre? Ou ele estava enganado? Então, pelo que nós vimos das obras, realmente ele é realmente o nosso mestre maior. Então, ficamos por aqui e nós agradecemos a todos que estão presentes e pedimos a Deus, Senhor Jesus, que ampare cada um de nós. Pedimos nosso irmão Odilon para fazer a prece final, o passo à distância, e nós vamos fazer o passo aqui no Centro Espírita. Que Deus, em nossos corações, graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão pela reflexão da noite. Que a gente possa realmente colocar as lições do nosso Mestre Jesus em nossos corações cada vez